A história de hoje ela é pesada. Envolve um jovem de apenas 19 anos, uma leoa no seu recinto e um zoológico que, de repente, virou o cenário de uma tragédia. Hoje a gente vai entender os fatos por trás da morte que aconteceu no Parque Zoobotânico de João Pessoa. É um caso que nos força a questionar, sabe? A questionar as barreiras que separam o nosso mundo do mundo dos animais. Então, fica a pergunta: o que acontece quando as barreiras de um zoológico são quebradas? Lá no Parque Zoobotânico de João Pessoa, essa questão deixou de ser só uma hipótese e, infelizmente, teve uma resposta bem trágica. E a consequência, nesse caso, foi a mais grave que poderia ser: a perda de uma vida. Um jovem entrou, de propósito, no espaço de um grande predador. Mas como isso aconteceu? Vamos aos fatos que foram confirmados e que estão por trás dessa manchete. Olha, no meio de tanta comoção, é muito importante separar o que é fato do que é especulação, né? Então, vamos focar aqui no que foi divulgado oficialmente, tanto pelas autoridades quanto pela administração do parque. De um lado, a gente tem o Gerson de Melo Machado, um rapaz de 19 anos. Do outro, a Leona, uma leoa adulta saudável que vivia ali sob os cuidados do zoológico. Esses são os dois seres no centro de toda essa história. A investigação oficial, claro, começou a montar o quebra-cabeça de como tudo aconteceu. A pergunta principal era: como exatamente o Gerson conseguiu entrar numa área que é tão restrita e perigosa? 6 metros. Só pra gente ter uma ideia, isso é a altura de um prédio de 2 andares. Essa foi a primeira barreira que o jovem escalou. Um feito que por si só já mostra a determinação enorme que estava por trás do ato dele. A sequência das ações, que foi detalhada pela prefeitura, não deixa nenhuma dúvida de que não foi um acidente. Primeiro, ele escalou um muro de 6 metros. Depois, passou por grades de proteção que estavam ali. E o passo final, usou uma árvore como se fosse uma ponte para conseguir, enfim, entrar no recinto da leoa. O resultado, como sabemos, foi fatal. O laudo preliminar do Instituto Médico Legal é bem técnico e direto. A causa da morte foi choque hemorrágico. Isso foi causado por uma única mordida no pescoço que acabou atingindo vasos sanguíneos vitais. E aqui a perícia fez uma distinção que é crucial. A leoa não atacou para caçar ou para se alimentar. O laudo aponta para uma resposta defensiva, sabe? Uma reação de um animal que estava sob um estresse extremo por ter seu território invadido. Com a morte do jovem confirmada, a atenção do público se voltou imediatamente para o animal. Qual seria o destino da leona? Vamos ver agora como essa parte da história se desenrolou. A administração do parque descreveu a leoa como muito estressada durante e logo depois do episódio, o que é totalmente compreensível. Mas, depois que ela foi contida, foi avaliada como saudável e, importante, sem apresentar nenhum comportamento anormal. Ela voltou ao estado usual dela. A decisão da administração do zoológico foi assim bem clara e imediata. Eles vieram a público e descartaram qualquer possibilidade de sacrificar a leoana, explicando que a reação do animal foi uma consequência direta e natural daquela invasão. E essa fala da veterinária do parque, a Melanie Leite, resume bem o sentimento da equipe, né? Ela reforça que a leona é um animal bem cuidado, com o histórico todo conhecido, e que nesse contexto ela não pode ser vista como a agressora, e sim como um animal que simplesmente reagiu a uma ameaça. Uma tragédia dessas, claro, exige uma resposta das instituições. Vamos analisar agora como as autoridades e os órgãos responsáveis reagiram e quais foram as investigações que começaram a partir dali. A primeira ação e a mais imediata foi o fechamento do zoológico para o público, uma medida que era necessária para permitir que as investigações acontecessem sem interferência e também para que a própria equipe pudesse lidar com o trauma do evento. A investigação mobilizou várias frentes. Além da Polícia Militar, o Instituto de Polícia Científica entrou com análise forense, enquanto o Conselho de Medicina Veterinária foi chamado para avaliar todos os aspectos técnicos e de bem-estar do animal. E já olhando para o futuro, o Conselho Veterinário tomou uma medida proativa. A criação de uma comissão técnica não tem o objetivo só de entender o que aconteceu, mas principalmente de avaliar a segurança do parque e propor melhorias para evitar que algo assim aconteça de novo. No fim das contas, a tragédia no zoológico de João Pessoa deixa um eco de perguntas bem difíceis. Será que as barreiras físicas que falharam são um reflexo de outras barreiras que a gente, como sociedade, precisa examinar? Este caso não é só sobre a segurança de um parque, mas também sobre a complexa e às vezes tão frágil saúde mental humana. A questão que fica é:
como podemos construir barreiras mais fortes, tanto de concreto quanto de compaixão, para evitar que tragédias assim se repitam.